nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe estes versículos fortalecerem a sua fé agora mesmo. Fé na Bíblia. Versículos. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Efésios 13:16-17. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Peça porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1:3. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1:8-9. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? João 11:25-26. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Romanos 14:1. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10:52. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Salmos 119:30. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:14-15. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Gálatas 13:26-27. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17.
E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10:11. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1:5-7. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1:3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:23. A saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. Lucas 8:50. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5:5. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6:6. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mateus 21:21. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque 2:4. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas 13:22. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4:14. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos 14:4. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 1 Coríntios 15:1-2. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 13:21-22. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:7-8. Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, a fé que opera por amor. Gálatas 5:6. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Judas 1:20-21. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:15-16. Porque nos tornemos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 13:14. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 13:36. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 13:12. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Romanos 1:11-12. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou, em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. 1 Timóteo 13:16. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:18. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Atos 19:4. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. Deus nos deu esta graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. Às 5 horas, às 15 horas e às 18 horas. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo.
saúde, graça, paz, vitória.